Hoje eu quero compartilhar com você uma estratégia muito boa para lutar contra a lascívia e principalmente para você, homem. Serve também para as mulheres, entretanto é mais específico para os homens, pois esse tipo de tentação é mais comum entre nós homens. Então, esta estratégia eu aprendi com um pastor americano chamado John Piper, é um pastor muito conhecido aqui no Brasil, né, um pastor batista, reformado, um homem de Deus, um excelente pregador da palavra. E ele tem uma estratégia, na verdade ele criou uma estratégia em forma de acrônimo para que os homens pudessem vencer, aliás, lutar e vencer a guerra contra a lascívia. E quando ele diz lascívia, ele está se referindo àquela parte da mente onde estão os pensamentos relacionados à imoralidade sexual, o que levam ao mau comportamento relacionado ao sexo, certo? E o que leva, consequentemente, ao pecado. Então vamos lá. A estratégia que o pastor John Piper criou está em forma de acrônimo, que são algumas letras que juntas formam uma palavra. E essa palavra é cantar. E a primeira letra dessa palavra é o C, de corra. E o que ele quer dizer de com isso? Corra. E eu vou ler para você na íntegra. Corra tanto quanto possível e razoável de situações e visões que possam despertar desejos impróprios. Eu digo possível e razoável, entre aspas, porque certa exposição à tentação é inevitável. E digo desejos impróprios porque nem todos os desejos por sexo, comida e família são maus. Homem, então basicamente o que ele quis dizer aqui é que nós, eu e você, nós conhecemos as nossas fraquezas e correr delas é uma estratégia bíblica. Paulo já havia orientado Timóteo, né, na epístola, se eu não me engano, na segunda carta a Timóteo, para que ele fugisse das paixões da sua mocidade. Então, tenha isso em mente. Fugir, correr, também é uma estratégia bíblica para que você não peque. A segunda letra da palavra cantar é o A. E o A representa o ataque. E ele diz assim: ataque o pensamento lascivo dentro dos primeiros 5 segundos que ele surgir. Diga não e o faça com a autoridade de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, não. Você não tem mais do que 5 segundos. Dê a ele mais tempo sem oposição do que isso e ele irá alojar-se com tanta força que quase será irremovível. Diga alto se ousar. Seja forte e guerreiro. Como diria John Owen, esteja matando o pecado ou ele te matará. Ataque-o rápido e com força. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Tiago 4:7. É isso. Não tem muito o que comentar aqui. O que ele quer dizer aqui, se você deixar esse pensamento se alojar e não combater ele, não atacar ele em segundos, ele vai ficar na sua mente de uma maneira praticamente irremovível. E você vai ficar alimentando aquele desejo, aquele pensamento vai se tornar um desejo e, consequentemente, ele vai terminar num ato. E esse ato é o pecado. Então, resista e ataque esses pensamentos lascivos em 5 segundos. Nós não temos mais tempo do que isso. Fique de olho, fique atento nisso. E a terceira letra é o N. E o N representa norteie sua mente forçosamente para a superior satisfação que é Cristo. E o que o pastor diz aqui? Dizer não bastará. Você precisa se mover da defesa para o ataque. Lutar fogo com fogo. Ataque as promessas do pecado com as promessas de Cristo. A Bíblia chama a lascívia desejos enganosos, entre aspas. Efésios 4:22. Eles mentem, eles prometem mais do que podem cumprir. A Bíblia os chama de paixões do tempo da ignorância. Apenas tolos cedem. E ele logo a segue como boi que vai para o matadouro. Provérbios 7:22. É isso. Se nós não forçarmos a nossa mente numa satisfação superior que é Cristo e não passar da defesa para o ataque, eu não vou conseguir vencer. Não adianta eu ficar ali só de uma maneira passiva. É como se fosse um time de futebol, né, na qual, ali, uma partida de futebol na qual um time só se defende. Defende. E o outro, consequentemente, está atacando. E em algum momento, esse time que só defende, ele vai levar o gol. É inevitável, não tem como. Então nós precisamos mudar a nossa mentalidade de termos uma atitude somente passiva, né, e transformar essa passividade também em um pouco de imposição contra o pecado, de brutalidade, um pouco não, muita, né? Nós não podemos tolerar. Então eu tenho que parar de ser essa pessoa muito passiva e passar da defesa para o ataque. Como ele disse aqui, atacar as promessas do pecado, o engano do pecado com as promessas de Cristo. É isso.
A próxima letra do acrônimo é a letra T, e o pastor diz assim: torne seguros em sua mente a promessa e o prazer de Cristo, até que isso remova as outras imagens. Mantenha seus olhos em Cristo. Hebreus 3:1. Aqui é onde muitos falham, preste atenção nisso. Eles desistem logo, eles dizem, entre aspas, eu tentei expulsar isto e não funcionou. Eu pergunto, por quanto tempo você tentou? Quão duramente você se esforçou a sua mente? A mente é um músculo, você pode flexioná-la com intensidade. Tome o reino com violência, Mateus 11:12. Seja bruto, agarre a promessa de Cristo na frente dos seus olhos. Agarre, não a deixe ir, continue segurando. Quanto tempo? O tempo que precisar. Lute por amor de Cristo, lute até vencer. Se um portão elétrico estivesse a ponto de esmagar o seu filho, a sua mãe ou o seu pai, você o seguraria por toda a força e gritaria por ajuda. E seguraria, e seguraria, e seguraria. E a penúltima letra da nossa estratégia, em forma de acrônimo, é a letra A, que refere-se ao alegrar-se. Alegre-se com uma satisfação superior. Cultive as capacidades de prazer em Cristo. Uma razão pela qual a lascívia reina entre as pessoas, reina em tantas pessoas, é que Cristo é tão pouco apelativo. Olha isso, preste atenção. Nós nos deixamos enganar porque temos pouco deleite em Cristo. Não diga, este não sou eu, depois que você pecou. Que passos você tem tomado para despertar afeição por Jesus? Ponto de interrogação. Você tem lutado por alegria? Não seja fatalista. Você foi criado para entesourar Cristo com todo o seu coração, mais do que sexo ou açúcar. Se você tem pouco desejo por Jesus, prazeres concorrentes triunfarão. Uau! Fato! Se eu tenho pouca atração, se eu tenho pouca satisfação em Cristo, os desejos concorrentes eles vão triunfar, sem dúvida alguma. Olha só, algo que ele fala aqui, por que nós cedemos aos desejos de lascívia? Porque Cristo é tão pouco apelativo, né? O mundo, a internet, a televisão, as redes, as mídias sociais, elas são muito apelativas. E se você não se alimenta da palavra de Deus, se você não se enche da palavra de Deus, consequentemente, as outras coisas vão vencer essa batalha. É fato, é inevitável. Olha só o que ele diz aqui mais. Pleiteie com Deus pela satisfação que você não tem. Abre aspas. Farta-nos de madrugada com a tua benignidade, para que nos regozijemos e nos alegremos todos os nossos dias. Salmo 90:14. E então olhe para a pessoa mais magnífica do universo, até que o vejas assim como ele é. E a nossa última letra da estratégia para lutar contra a lascívia é a letra R, que significa redirecione sua mente a uma atividade útil, longe da ociosidade e de outros comportamentos vulneráveis. Preste atenção, lascívia cresce rapidamente no jardim da ociosidade. Encontre um bom trabalho para fazer e o faça com toda a sua força. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito servindo ao Senhor, Romanos 12:11. Sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, 1 Coríntios 15:58. Seja abundante em trabalho, levante-se e faça alguma coisa, varra um cômodo, martele um prego, escreva uma carta, conserte uma torneira e faça isso por amor de Jesus. Você foi criado para gerenciar e criar. Cristo morreu para te fazer zeloso por boas obras, Tito 2:14. Substitua desejos lascivos com uma paixão por boas obras. Se esse vídeo fez sentido para você, deixe o seu like e escreva aqui para mim, aqui embaixo nos comentários, guerra, para me saber que você assistiu esse vídeo até o final. E se você sabe ou conhece alguém que precisa ouvir ou ver esse vídeo, compartilhe essa mensagem com ele. Fechou? Um abraço e até a próxima.